Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui na nossa página do Centro Virtual Família Espiritual e vamos transmitir agora para vocês o estudo do livro Nosso Lar. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece de hoje. Querido amigo Jesus, Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, estamos reunidos virtualmente, conectado aos pensamentos do Altíssimo, para que assim possamos transmitir uma mensagem adequada, cheia de esperança e cheia de luz. Que a paz de Jesus e da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, esteja no coração de todos. Assim seja. Claro que eu coloquei a minha aguinha aqui para ser fluidificada. E vocês também, toda vez que acompanhar o estudo do livro Nosso Lar, o Evangelho, coloque a água, para que assim a espiritualidade maior possa estar depositando nessa água aquilo que você precisa. E eles conhecem tudo aquilo que nós precisamos. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Nós estudamos ontem o capítulo 13, que falou no gabinete do ministro, aonde vocês devem se recordar que André Luiz ele foi procurar o ministro porque ele sentia-se ocioso e gostaria de trabalhar como médico no mundo espiritual. E ouviu, então, as elucidações do ministro para aquela senhora que queria intervir na vida dos filhos aqui na Terra, mas não possuía bônus horas para isso. Ou seja, não possuía o trabalho necessário para poder haver essa intervenção. Nós aprendemos que nós precisamos sempre merecer para poder pedir algo a Deus. Então, que a gente leva essa lição para nós. A lição de hoje, do capítulo 14, chama Elucidações de Clarencio. E este capítulo eu gostaria de dedicar aos médicos que cuidam sempre da saúde da minha filha Naira Alves Salomão, que é a doutora Nathalie, minha amada, querida irmã, acima de tudo, né? Ao doutor Agostinho, que é o cirurgião dela, que fez o transplante dela há 10 anos e cuida dela desde bebê, e a minha consideração por ele também. Ao doutor Gustavo, lá de Botucatu, que cuida da Naira, por ele ser nefrologista, ele cuida do transplante dela. E cuida sempre com muito amor e sempre nos atende em qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana. Também quero dedicar ao doutor André, que cuida da Naira também aqui em Bauru, que cuida também do transplante dela e que está sempre conosco no momento que a gente precisa. E aquela equipe de médicos que cuidaram da minha filha no período que ela esteve na UTI, neonatal, aqui no Hospital da Unimed, a equipe de enfermeiros, que foram maravilhosos, toda a equipe que estava lá, seja os de limpeza geral, os enfermeiros, os técnicos, os médicos, nós dedicamos esse vídeo hoje a vocês. Por quê? Também quero agradecer ao médico que esteve lá com a minha filha, doutor Edson, infectologista, que me deu um abraço fortíssimo, me fortalecendo na hora do momento mais difícil que a Naira passou. E aos médicos espirituais, e especialmente a Jesus, que é o médico dos médicos. Por que eu estou dedicando esse capítulo de hoje, Elucidações de Clarencio, aos médicos da minha filha? Porque aqui nesse capítulo, André Luiz, ele gostaria de pedir para Clarencio para que ele fosse atuar como médico na espiritualidade. Mas ouvindo Clarencio e ouvindo as suas elucidações, ele percebeu que ele não teria condições de atuar como médico ali, né? E naquele momento que ele estava diante do ministro, ele até se arrependeu de ter provocado aquela audiência. Sabe quando a gente vai para conversar com alguém, depois na hora do vamos ver, bate aquele medinho, então bateu isso nele. Né? Por quê? Porque ele sabia que Clarencio, sendo um espírito mais superior, um ministro da cidade do Nosso Lar, ministro do auxílio,
ele iria saber muito bem o que se passava no coração de André Luiz. Então não adiantava mentir, tem que falar a verdade. E André Luiz, então ele perguntou, mas o que é que você quer, André Luiz? E André Luiz, após refletir, após pensar, após analisar a sua vida e o seu histórico aí na sua última encarnação, ele viu que ele não teria condições de atuar como médico, mas ele queria de alguma forma falar isso. Então ele falou assim, olha, eu gostaria de solicitar um serviço em nosso lar, né? Qualquer serviço que fosse. Então ele deu essa jogadinha. Mas Clarencio, já percebendo ali os seus intuitos, percebendo assim os seus desejos, ele disse assim: por que você se refere a um serviço especializado? Não seria então erro repetir o que se faz na Terra? Porque na Terra você exerceu sua profissão como médico, né? Possuía ali os seus diplomas, os seus estudos, o que era válido para o pessoal da Terra. Mas aqui no plano espiritual, aqui na cidade do nosso lar, é totalmente diferente, né? Aí André Luiz falou assim: olha, eu tomei a liberdade de vir aqui rogar os seus bons ofícios para que me reintegrem no trabalho, ando saudoso dos meus mistérios. Qualquer trabalho útil. E Clarência, lógico, vendo aí os seus desejos, ele disse assim: você sente saudade, né, meu amigo? Do seu consultório, do seu gabinete, né? Das pessoas que você atendia, dos seus pacientes, de tudo aquilo que você possuía na Terra. Só que aqui é muito diferente, né? Aqui existe diferença no mundo espiritual para você trabalhar como médico. O Pai, disse Clarencio para André Luiz, nos honra com sua sabedoria e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico, o Pai nos honra com a sua sabedoria, mas a gente desvirtua, né, o serviço. Né? O Pai, é, você, você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades. No capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, nunca soube o preço de uma faculdade, não teve sequer dificuldades para tornar-se médico. Nem o médico pobre você não foi, que é aquele médico que trabalha nas dificuldades para poder, então, fazer a sua clínica, fazer o seu nome. Nem isso você foi. Você teve tudo de forma muito fácil na vida. E André Luiz falou: eu reconheço que o senhor está dizendo, né? André Luiz se colocou numa posição bem humilde, porque a experiência que ele passou nas zonas umbralinas e a experiência que ele foi vendo e observando, ele percebeu que a gente tem que ter humildade, né? A gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber falar. Então, coisas que às vezes a gente realmente não sabe, a gente acha que os títulos fazem tudo, que somos melhores do que os outros porque eu tenho um título. E, na verdade, no plano espiritual, o título nada vale, é só um papel que fica aqui na Terra. E o que a gente conhece aqui é pouquíssimo com relação ao que existe na vida verdadeira. Então, ele fala assim, ó, só que, como eu errei, André Luiz fala para Clarence, eu gostaria de obter meios de resgatar os meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos desse parque hospitalar. Impulso nobre, disse Clarencio a ele, né? Toda tarefa no campo das profissões é convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos de trabalho. Aí ele não entendeu, como assim? Toda tarefa, ou seja, toda profissão, Clarencio estava falando para ele, que nós exercemos aqui na Terra, é um meio de nós exercermos o amor de Deus. Ou seja, se você é um médico, procure exercer com amor a sua profissão, não se sinta melhor nem maior que os outros, só porque você tem um diploma. Procure tratar os seus companheiros, os enfermeiros, todos aqueles que, entre aspas, talvez as pessoas pensem, você pense ser menor que você, mas não são todos iguais. Nós precisamos um dos outros, então a gente precisa trabalhar igual. E não tenha as pessoas simplesmente como uma ficha de atendimento.
É isso que Clarencio falou para ele. André Luiz não entendia muito bem, gente, fugia a mente dele, como assim? E então, Clarencio falou assim, olha, penetrou o templo da medicina, mas a sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar os seus desejos atuais aqui. Você trabalhou na medicina, trabalhou bem, profissionalmente falando, mas isso não quer dizer que aqui no plano espiritual, aqui na cidade do nosso lar, você tenha méritos para poder trabalhar como médico. Por quê? Porque o médico de espíritos enfermos é outra coisa. É, ali na Terra, eu não nego a sua capacidade que você teve como médico. Só que você não foi além o que muitos médicos não fazem. Ele fala assim, ó, é, muitos médicos apenas estacionam os seus diagnósticos e terminologias nos livros, nas letras, nos estudos, sem penetrar a alma, sem olhar as profundezas, sem sequer, às vezes, olhar para o paciente. Principalmente, infelizmente, hoje em dia, o que está acontecendo? Todos são exames, né? Todos são exames, né? Que bom que a gente pode fazer um exame, mas todos são exames e perdeu-se um contato do médico com o paciente. Então, esse contato é muito importante, porque existem pacientes que não estão nem doentes nos exames, eles estão doentes da mente. Aí o médico já passa para o psiquiatra, mas não é isso. Ele precisa do apoio do médico, ele precisa que o médico ouça ele, pelo menos, para falar o que ele tem, porque é o meu médico, é aquele profissional que eu confio, então eu preciso de uma palavra dele. Muito mais do que ele simplesmente olhar um exame e vai embora. Muitos nem tocam nos pacientes mais, né? Então, o que ele quis dizer é o seguinte, é que muitos médicos só ficam no papel, no estudo, na teoria, nos doutorados, enfim, nos diplomas, nos congressos, mas se esquecem de olhar a alma do paciente. E que o paciente não é somente uma ficha, ele é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que sofre, e as doenças vêm dos sentimentos, né? As pessoas simplesmente às vezes precisam falar para o médico, e é para o médico dela que ela quer falar, não é para outra pessoa. Então, o médico tem que desenvolver isso, tem que desenvolver isso. E André Luiz ficou atônito porque ele pensou o quê? Meu Deus, não conhecia tais noções de responsabilidade do profissional. Aí, algum médico pode ver esse estudo do capítulo e pensar, mas isso daí é para o psicólogo. Não, é para o médico também. Em todas as profissões, a gente precisa humanizar para que o mundo melhore, para que o mundo se torne mais evoluído. É preciso aproximar os profissionais dos seus pacientes, aproximar as pessoas mais, para que então não haja tanta doença e a pessoa não se torne simplesmente uma ficha, né? E André Luiz ficou atônito, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava a minha interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zona de trabalho, para a compreensão ativa com o Senhor Supremo. Então ele ficou assim, surpreso. Tudo aquilo que eu estudei, todos os cursos, tudo que eu fiz, aqui não serve para nada? Não, não serve. Não serve se você não exercitou, né? Com amor, porque a moeda principal que existe para Deus e que existe no mundo espiritual é a moeda do amor. E o seu conhecimento aqui na Terra é um, da medicina espiritual é o outro. Então vai ter que estudar mais ainda. E ele fala assim: olha, Clarencio para André Luiz, conforme deduz, continua ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Então você não pode trabalhar aqui como médico. Tenha um exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, ele foi um médico que ele ajudava e auxiliava os pobres. Ele atendia gratuitamente, sempre dentro daquele critério da sabedoria, né, gente? Sempre dentro do critério da sabedoria. Mas quem precisava, ele atendia, ele ofertava carinho, ele ofertava sua atenção, ele confortava. Quando ele retornou à pátria espiritual, ele não precisou passar por isso que André Luiz passou, porque ele já estava pronto. Já era da alma dele amar. Então é isso que falta em muitos profissionais, amar. Como nós estamos falando aqui da profissão médica,
que foi a profissão de André Luiz antes dele desencarnar. Então, nós estamos falando aqui dessa área. Aí, André Luiz disse assim: olha, eu me submeto a qualquer trabalho aqui, porque o senhor tem razão. E aí vem a parte boa, que Clarencio fala assim: aqui, meu amigo, não é só um lugar para a gente, uma posição de nós criticarmos e dizer essas verdades amargas, mas também estímulo para aqueles que querem fazer alguma coisa como você quer. Você quer mudar, você quer trabalhar, então você pode assumir um cargo de aprendiz aqui. Olha só, se fosse uma pessoa orgulhosa, deu eu aprendiz. Eu fui o doutor Bambambam na Terra. Eu sou aprendiz agora? Sim, você é aprendiz. Aprendiz porque você precisa desenvolver a sua humildade, o conhecimento, desenvolver o amor, entender as noções de evangelho, tudo isso para você poder, então, começar a estudar mais e exercer aquilo que você pretende. Ele falou: tudo bem. E outra coisa, você também conta com a colaboração da sua mãe, de amigos que têm simpatia por você, que eu vi na sua ficha antes de você vir conversar comigo. Então, Clarencio foi lá olhar na ficha de André Luiz para saber o que foi que ele fez na Terra. Ele mais errou do que acertou. Mas quem que estavam também exercendo, tentando fazer com que André Luiz buscasse melhoras ali no mundo espiritual e até uma oportunidade para ele, que era a mãe dele, que se encontra no plano espiritual, mas numa esfera superior. E ele buscou ali na Terra o seguinte: ele falou: olha, eu tenho informação de que quando você era médico, você receitou gratuitamente mais de 6.000 receitas, mais de 6.000 receitas às pessoas necessitadas. Então, você ajudou essas pessoas. Você não estava nem aí, foi por troça, ou seja, por motivo algum, você nem ligou. Mas você ofertou o receituário. E na oferta do receituário, essa pessoa ajudou essa pessoa. Ajudou. Então, isso contou para você, mesmo que tenha sido por troça, mesmo que você fez e não estava nem aí para isso, sabe? Não estava nem ligando. Não foi aquele pensamento de André Luiz assim: olha, eu vou ajudar essa pessoa porque ela precisa, eu vou passar uma receita, porque ela está precisando, eu vou acompanhar. Não, ele fez por fazer. Já que está aqui no meu consultório, ali na fila, vou dar logo a receita e ele vai embora. Foi mais ou menos assim que André Luiz fez. E mesmo assim já contou positivamente para ele, porque essas pessoas tornaram-se gratas a André Luiz, tornaram-se gratas por ele ter feito isso. Agora, imagine aquelas pessoas que são como esses médicos que eu citei aqui, a minha amiga Nathalie, meu amigo Agostinho, o Gustavo, o André, essas enfermeiras lá da UTI neonatal maravilhosas, esses médicos da UTI neonatal maravilhosos do Hospital da Unimed, todos eles e outros muitos que a gente conhece, como uma médica amiga minha também, que eu dedico a ela esse vídeo, a Júlia Bellini, né, que é muito amiga dela, minha, e sempre trabalha na caridade e no amor. Imagina como que esses médicos vão ser recebidos no plano espiritual, que ajudam a gente, que trabalham para as pessoas, que não se negam um favor, um conhecimento seu em benefício daquele que sofre de forma gratuita. Então, vai ser muito mais bem recebido no plano espiritual. E não fazem isso esperando nada. Fazem porque amam. Fazem porque o coração é bondoso. Isso que eu vejo nos meus amigos. Por isso que eu ofereço a eles esse estudo de hoje, como forma deles saberem que eles estão no caminho certo. Estão no caminho certo, porque estão amando, estão auxiliando, e cada vez Deus vai ofertar-lhes mais condições de poder amar. Só que André Luiz não fez isso. E mesmo ele fazendo pouco, o pouco que ele fez ainda vai servir para ele com benefício. Ou seja, tudo que nós plantamos, a gente colhe. Se a gente planta o erro, a gente colhe o erro. Se a gente planta o amor, a gente vai colher o amor. Então, é uma gratidão imensa isso daí que eu tenho por esses meus amigos médicos que tornaram-se minha família, né? E André Luiz disse assim, ó: aprenderás lição novas em nosso lar. André Luiz não, Clarencio disse para André Luiz: quando você for trabalhar como aprendiz, você vai ter lições novas em nosso lar. Vai cooperar efetivamente, vai desenvolver no seu coração esse amor universal, vai entender o sentido valioso do trabalho sem receber nada em troca. É isso que a gente faz, gente, quando a gente faz caridade. A gente vai, trabalha, sem receber nada em troca.
é maravilhoso, é divino, é a cura para os nossos males. Então, muitas pessoas ainda têm que descobrir isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vou dedicar minha oração a todos os médicos, a todos os profissionais que estão trabalhando por todos nós, aqueles que amam incondicionalmente os seus pacientes, aqueles que se aproximam dos seus pacientes, que Jesus possa colocar em seus corações cada vez mais a paz, a alegria, o valor do trabalho, a compreensão, a fé, que eles possam estar protegidos na saúde física, mental e espiritual. Sabendo Jesus que são filhos do Pai, assim como nós, e que possam todos receber a sua paz. Obrigada hoje e sempre, e que assim seja. Mais um estudo, mais uma missão cumprida, e que Deus nos abençoe a cada dia.